paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, que tem com muito prazer para nós acompanhado esse trabalho de exposição das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, direcionados à Escola Bíblica Dominical. Assim, a nível de subsídio, temos disponibilizado esse material para que todos possam, assistindo, dar sua sugestão e continuar orando por nós. Desde já quero agradecer a todos que têm comentado, que têm curtido, que têm compartilhado esses vídeos. Que Deus abençoe também a todos que têm se dedicado, se envolvido na obra do Senhor, disponibilizando através de vídeos, comentários escritos, apresentações de slides no PowerPoint também, tudo para que a Escola Bíblica Dominical tenha cada dia mais professores habilitados, professores que amam e que se dedicam ao estudo da Palavra de Deus. Nessa ocasião, nós estamos aqui mais uma vez com o pastor João Barbosa, é um prazer estar com ele, num perfil aqui agora de apresentação um pouco diferente para esta lição, 12ª lição, Cosmovisão Missionária. E o nosso pastor João Barbosa, ele já trabalhou na obra missionária, foi missionário ali no país em Portugal, fez muitos outros trabalhos no Brasil, no Nordeste também de Pernambuco, e vai trocar um pouco dessa ideia com a gente, compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Então, Cosmovisão Missionária é o tema da nossa 12ª lição, já também deixando a porta aberta para o próximo trimestre, que vai tratar sobre a obra de evangelização. A verdade prática diz que os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente. E a nossa lição está assim dividida, A nossa leitura bíblica em classe, compreende o capítulo 15, do versículo 20 ao 29, e foi assim dividida, muito bem dividida. O primeiro tópico trata sobre a necessidade de uma cosmovisão missionária e vai tratar sobre o propósito da missão, sobre o agente da missão e sobre a esfera da missão. O segundo tópico tratará sobre a necessidade do planejamento missionário, muito importante, e estabelecer bases, estabelecer intercâmbio e também muitos outros pontos que podem ser assim também colocados. Terceiro tópico fala sobre a necessidade espiritual na obra missionária, a necessidade da cobertura espiritual e a necessidade do refrigério espiritual. Eu quero iniciar assim, pastor João, pedindo a sua participação, nos trazendo um conceito do que vem a ser, tanto cosmovisão como também o termo missões, o conjunto, o que significa cosmovisão missionária. Eu quero, evangelista Marcelo, agradecer a Deus essa rica oportunidade que o Senhor me concede em poder expressar à luz da palavra de Deus os meus sentimentos, a minha compreensão, a minha visão que Deus tem dado a esse respeito sobre missões, que é uma coisa que costumamos dizer que é algo que está no coração de Deus. Deus é um Deus de missões. E Ele colocou esse sentimento, implantou isso no próprio ser humano. Essa ideia dos povos se viajar entre si, porque o processo da cultura foi o próprio Deus que criou. Não foi uma criação humana, mas foi uma criação divina. E esse anseio do homem de conhecer outros povos, se familiarizar com eles, trocar intercâmbios e etc., foi algo que Deus colocou na alma. Então, essa lição que fala dessa cosmovisão missionária, eu anotei alguma coisa, a cosmovisão, ou uma cosmovisão missionária, é uma visão conceitual, onde nossas crenças fundamentais sobre a necessidade da evangelização mundial está fundamentada, em primeiro lugar, no idem da grande comissão e da comissão cultural, de acordo com Mateus 20, 28, 20, 21, ou melhor, 28, 18 e 20. Depois Marcos 16 e 15 e Lucas 24, 46 e 49 e Atos 1 e 8. Ali estão os fundamentos do Novo Testamento, dos Evangelhos,
foram palavras de Jesus sobre missões, e missões inclusive intercultural, e a outros povos levar esse conhecimento da palavra de Deus. Isto é o foco inquestionável do cristianismo desde o princípio. O cristianismo e a cosmovisão missionária é uma forma de dizer aos seres humanos como eles podem ser perdoados. E é também uma visão de mundo e de vida. A cosmovisão missionária tem coisas importantes a dizer sobre a totalidade da vida humana, uma vez que entendemos de maneiras sistemáticas como as disputas contra a fé. Também isso acontece por causa da cosmovisão daqueles povos. Da forma que ele, o Senhor e a igreja têm uma visão, ou uma cosmovisão missionária, evangelística, vamos dizer assim, povos onde podemos chegar têm uma cosmovisão contrária ao nosso pensamento e ao Evangelho. Se não entendemos isto, para podermos sentir o amor de Deus por aquelas pessoas, se torna muito difícil a evangelização de outros povos, de outras etnias, de outras gentes, digamos assim, que tem outras culturas, outra forma de ver e faz uma outra leitura de mundo e da religião. Precisamos então que possamos entender a cosmovisão desses povos contrário à propagação do Evangelho. A cosmovisão, que é um termo, né, que engloba duas palavras, né? Cosmos, que é mundo, e visão. Ou seja, seria a forma como alguém vislumbra, né, o mundo, né? Um sentido mais subjetivo é como cada um enxerga seu entorno, Isso, né? Isso. O outro aí como cultura, como pessoa, né? Então, no nosso caso aqui é a nossa visão de propagação do Evangelho, né? De divulgação das boas novas de salvação, que é algo que está muito entranhado no sangue cristão, né? Desde a inauguração da igreja. Então, o primeiro tópico da nossa lição começa sobre justamente enfatizando essa necessidade de uma cosmovisão missionária. Ele trata sobre o propósito, né? Falando aqui nas palavras do apóstolo Paulo, sobre o agente da missão e sobre essa esfera da missão. Ele coloca, nesse primeiro subtópico, duas situações, né? No caso que Paulo quer que a igreja, né, que a igreja o visse como alguém que estava prestando um serviço de grande relevância diante de Deus, e também desejava também que os crentes tivessem consciência de que esse serviço é um sacrifício do qual Deus se agrada. Então, dentro dessa perspectiva do primeiro ponto, né, sobre o seu propósito, sobre esse agente, ou seja, sobre essa pessoa que é separada, que é convocada, né, que é habilitada espiritualmente, e também sobre essa esfera da missão, onde na prática ela se cumpre, né? Eu gostaria que o senhor nos deixasse assim, o senhor que já vivenciou isso na pele, né? Tanto essa expectativa, esse anseio de pregar o Evangelho na comunidade onde vivia, né, dessa sua separação também para a obra missionária. Como é que o senhor vê esse primeiro ponto da nossa lição? Olha, eu exultei, diria assim, quando comecei a ler o comentário desta lição. E a visão diária do grande apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo não queria fazer uma obra dissociada da igreja. Ele queria muito avançar, mas queria a concordância da igreja. Observe, queridos, primeiramente Paulo quer que a igreja veja como alguém que estava prestando um serviço de grande relevância diante de Deus. Quer dizer, olhasse ele não como um homem que tinha ambições de ter um nome conhecido ao redor do mundo, mas como alguém que desejava que o nome do Senhor Jesus Cristo, esse sim,
fosse propagado. E por que esse nome deveria ser ensinado aos homens? Porque ele sabia que nenhum outro há salvação. O único nome que há dado entre os homens pelo qual se deve ser salvo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse era o objetivo de Paulo. Depois, nós vamos verificar ainda que o apóstolo Paulo, no versículo ainda, no versículo 20, ele diz assim, que é o primeiro versículo da nossa lição: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentalismo. Que Paulo queria pregar o Evangelho, se possível, onde ninguém ainda tivesse colocado os pés, para falar de Cristo. Ele sabia que havia muitas terras assim. Isso não significa que não se pode pregar o Evangelho onde outros já pregaram. Pode-se pregar tranquilamente. O sentido aqui não é esse. O sentido aqui é se grande é a seara e se poucos são os ceifeiros. Como é que eu vou fazer uma obra dupla, pregando no mesmo lugar onde outros já estão lá pregando, se tem outras terras onde ninguém chegou ainda? Essa era a visão de Paulo. Outra coisa, ele tinha a própria Escritura como fundamento. O versículo 21 diz: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Paulo, parafraseando Isaías, ele vai mostrar que o anseio missionário da sua vida estava fundamentado no Antigo Testamento. Era uma profecia. Ia mais adiante, onde outros povos nunca ouviram falar a respeito de. Veja que ele diz que, começando por Jerusalém até o Nilo, ou seja, de Jerusalém ao Adriático. O Adriático é o braço de mar que fica entre a Itália e uma república e a Albânia. Ele avança pela Europa Ocidental, já dividindo a Europa Ocidental de Europa Oriental. E alguns países belicistas existem ali, que formam aquela região dos Balcãs. Pois bem, Paulo já tinha chegado ali, mas ele sabia que o ponto extremo do mundo conhecido da época era a Espanha. Depois da Espanha, não tinha civilização. Ali seria, como dizer assim, seria como chegar ao fim do mundo. Para onde mais? Eu fui à Espanha, fui na parte mais remota da terra, pelo menos para o Ocidente, que não era conhecido. E não porque não tivesse mais o que fazer. Tinha sim. Mas ele já tinha evangelizado aquelas terras e tinha outros missionários, já tinha milhares de pessoas que falavam de Cristo. Ele queria ir mais adiante. Mas para isso ele queria ir primeiro à capital do Império. E queria que aquela igreja o assumisse como missionário. Isso fica muito claro, né? Isso fica muito claro quando eu vou até vocês e quando lá chegar vocês vão me encaminhar. Né? Ou seja, de alguma forma ele desejava que aquela igreja próspera na fé compartilhasse desse ministério, né? Igualmente exitoso. Né? E a tradição é muito forte naquelas terras da ilha do apóstolo, não só ele, mas de outros como Tiago, né? Tem até uma cidade, Santiago de Compostela, né? Sim, na Espanha, né? Na Espanha, que é um centro de idolatria, infelizmente, mas que tem lá o seu fundamento lá atrás, de uma história de homens de Deus, apóstolos de Cristo, que por ali passaram e falar das grandezas eternas da salvação de Deus. Pastor, o apóstolo Paulo, ele tem uma convicção muito grande dessa sua vocação missionária, né? Dessa vocação para divulgar o Evangelho do Senhor a despeito de qualquer situação difícil. Nesse caso, né, do apóstolo Paulo, que é um caso que para nós é um padrão de missionário, né? Tanto ele particularmente como o que ele fez, né, pareceu ser um homem que tinha por costume analisar, porque analisar na perspectiva seguinte, ele não era precipitado, né? O que se percebe é que ele é um homem chamado, direcionado, conduzido pelo Espírito Santo. E a figura do Espírito Santo tem um papel muito importante na vida do homem, né?
de Deus em geral, mas principalmente nessa chamada, para que as pessoas não se precipitem, né? Às vezes gosta de fazer a obra, tem um amor, tem o desejo de fazer, mas ainda imagina que a obra missionária, né? A gente que participa de muitos cultos, percebe que fulano ou beltrano tem uma chamada, né? Além que transcultural, e às vezes não tem dimensão, não tem proporção da complexidade que é transpor esse limite cultural. Algo que o apóstolo Paulo fez com uma certa habilidade, muito em função do domínio romano, né? A contribuição da filosofia grega e também do domínio romano, que ajudou bastante na sua transição, né? No seu transporte, né? No seu traslado, ou seja, de uma cidade para outra, apesar de ter diferentes culturas, e a gente vê isso, né? Quando ele escreve aos Gálatas, quando ele escreve a igreja em Corinto, mas o fato de a igreja de Roma ter o domínio sobre essas cidades de alguma forma ajudou muito o evangelho, né? Na propagação do evangelho. O que é diferente de hoje, né? Hoje as culturas são muito diferentes. Uma comparação, por exemplo, a gente pega o Oriente e o Ocidente, né? Dentro do próprio Ocidente a gente vai ter aí uma quantidade inumerável de pessoas convivendo em sociedades ou em comunidades tribais que já nos revelam uma distinção cultural muito grande. Então, do tempo de Paulo, né, que tinha um domínio do governo romano, né, em muitas cidades, ou na sua plenitude nas cidades que o apóstolo Paulo passou, e hoje a gente tem diferentes lideranças, né, ainda que há uma filosofia que predomine a nível de Ocidente. Mas como é que a gente pode aconselhar até mesmo aquele que acredita ter essa chamada e como ter certeza que de fato essa é uma chamada divina, né? Olha, o Império Romano tinha algumas dezenas de milhares de quilômetros de estrada. Algumas destas seriam classificadas hoje como autoestrada, e onde permitia grande fluidez de mercadoria e deslocamento rápido dos exércitos, que foi uma obra de Deus que incutiu no coração do homem, justamente pensando na evangelização do mundo. Embora não fosse Roma só o construtor de estrada, os grandes impérios antes de Roma, começando com o Babilônia, os egípcios, os assírios e outros, todos trabalharam grandemente nesse aspecto para expandir o seu domínio e construir estradas. A Via Ignácia cortava toda aquela região da Macedônia e dava acesso para o que hoje é a Turquia. Logo ali depois da cidade onde Paulo foi chamado, Antioquia da Síria, tinha início uma grande rodovia, ou a estrada, rodovia é um termo novo, né? Que era a lendária Estrada da Seda, que levava a África, a Ásia, através daquela estrada, você passava pelo Irã, pelo Paquistão, Afeganistão, hoje Índia, e chegava ao sul da China, e onde se apanhava barcos, podia assim dar os mares, chegar a outras terras como o Japão e etc, etc. Pois bem, toda essa facilidade que os mercadores faziam isso, e que os missionários apóstolos se utilizaram desses meios, dessas caravanas para levar a mensagem da palavra de Deus, e Paulo, como ninguém, soube aproveitar esse meio, esse processo, essa bênção, essa dádiva de Deus, para que o evangelho se propagasse. E ele via isso como uma forma de que o mundo todo pudesse ouvir a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, Marcelo, eu tive uma pesquisa do 2002. Em 2002, uma agência missionária fez uma pesquisa profunda no assunto e descobriu
que 26% da população mundial nunca tinha tido um contato diretamente com alguém que lhes falasse de Cristo. Veja só. Com todos os meios que temos hoje. E naquele tempo, com todo... Não era, não gosto de falar de atraso, porque era um tempo atrasado, era um tempo de tecnologia avançada para a época, mas muito aquém dos nossos dias. Mas, literalmente, o mundo foi evangelizado. Pelo menos o mundo ocidental, o mundo chamado mundo grego-romano, foi evangelizado, a ponto de se dizer, todo aquilo, as nações que estavam debaixo do céu ouviram a palavra de Deus. E o apóstolo, que tinha começado uma obra, que a gente diz que foi em Antioquia, mas ele disse que foi em Jerusalém, porque na realidade ele teve algumas idas a Jerusalém, uma dessas ocasiões, como uma espécie de diaconia, quando ele foi levar mantimentos para aquela igreja, junto com Barnabé, que ele considerou como sendo o começo. E nunca deixou e nem virou as costas para a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe das demais igrejas, embora Antioquia se tornasse a igreja mãe para os que não eram da circuncisão, para os gentios. De onde ele saiu com Barnabé para evangelizar aquelas partes que ele já tinha evangelizado a região da Galácia. Quando ele foi a Antioquia da Pisídia, quando ele foi a Listra e quando ele foi a Derbe, na sua primeira viagem missionária, a Peste da Panfilha, quando ele, o início, de onde João Marcos retornou, na realidade ele já tinha passado por aquelas terras. E Barnabé já conhecia a ilha de Chipre, de onde ele era natural, e tinha pessoas dele, possivelmente, que foram para lá evangelizar. E tinha uma estratégia. Porque hoje você vai para um país estranho pregar, você vai fazer o que? Você não conhece ninguém? Você vai chegar na praça pública e ficar gritando e falando de Cristo, aquele homem está enlouquecendo. Você às vezes não conhece nem o idioma daquela terra direito, nem os costumes. Mas Deus fez uma coisa importante. Deus permitiu que, ou permite, que haja uma testemunha de alguma forma do Marcelo em toda parte. Um exemplo prático, quem primeiro pregou a fé pentecostal aqui em Pernambuco foi um pastor de Belém chamado Adriano Nobre. Não só em Pernambuco, em alguns estados do Brasil. Adriano Nobre pregou no Recife, aí pelos idos de 1916. Hoje, historiadores dos nossos dias estão dizendo que ele não pregou, que quem pregou primeiro foi Joel Castro. Joel Castro, quando chegou, tinha uma igreja, tinha um embrião, um irmão chamado João Ribeiro. Em Recife. Em Recife. Eu menino. O ano aproximadamente? 1916. Um homem por nome João Ribeiro, que eu, como criança, nos anos 50, eu conhecia, ainda vivia. E eu me sentei ao lado desse homem, na igreja do acampamento, lá em do Tiro, perto do antigo Café Miguel. E ele falava assim, alisando o bigode, como foi aquela obra no início. Hoje os historiadores modernos estão dizendo que não. Joel Castro tinha 4 anos de crente quando chegou em Recife. De crente. Ele aceitou Jesus na Suécia, ele foram logo para o seminário e vieram para Belém e vieram para cá, porque tinha um trabalho já iniciado e precisava de alguém. Eu quero dizer o seguinte, que Deus providencia meios. Alguém, onde você chegar, você andando nos metrôs, nos ônibus, nos trens, chamam de comboio, a gente chama de trem na nossa linguagem aqui. E você, nos ônibus, um companheiro de lado, você não sabe a língua que ele fala. E de repente você fala e é uma pessoa que conhece a sua língua. E se torna-se amigo. Eu sou crente em Cristo. Ah, eu também já ouvi falar disso. Minha mãe, meu pai, não sei o que, é crente. Eu vim. Eu não sou daqui. Eu vim do Afeganistão. Eu vim do Paquistão. Aprendi o português, mas meus ancestrais falava disso. Quer dizer, o conhecimento de Deus está disseminado. Quando Paulo chegou naquela cidade que ele apanhou muito, em Tessalônica e Filipos, tinha uma senhora, não crente, nunca tinha ouvido falar de Cristo, mas era adoradora do Deus vivo, chamada Lídia, uma mulher milionária, que é negociante de púrpura. Veja só, que já era adoradora do Deus de Israel. Estava no meio do paganismo, em certo sentido, mas não era uma pagã. Estava no meio dos incircuncisos, mas não era isso. Ela era uma adoradora de Jeová. E Deus encaminhou Paulo ali. Eu quero dizer com isso o seguinte: se você tem uma chamada missionária,
quer obedecer o ídolo da grande comissão e da comissão cultural, Deus lhe dirigirá seus passos. Onde você chegar, há uma estaca que alguém fincou ali. E você vai chegar ali, Deus está lhe mandando para você dar prosseguimento àquela obra ali existente. De alguma maneira, alguém deixou uma semente, né? Sempre há uma semente que precisa ser regada. E outra coisa que vai chamar sério é que a importância da igreja local. Quem faz missão é a igreja local. Quem sustenta o missionário é a igreja local. Quem prepara o missionário é a igreja local. Quem envia missionário é a igreja local. A importância da igreja local na missão é fundamental. É a igreja local que Deus se revela. E esse missionário também, na igreja local, ele já desenvolve isso. Esse trabalho, né? Porque missões, ela começa na nossa comunidade, né? Começa na nossa igreja Marcelo, é importante dizermos que hoje missão tornou-se como que um Estado. Escutem bem, missão não é um Estado. Missão é um dever, é um chamamento de Deus, é um dever de cada salvo em Cristo. Seja da sua comunidade, seja um país continental como o Brasil, seja fora das fronteiras nacional, onde você vai falar de Cristo. Então, todo crente deve ser, por natureza, um missionário. E deve desejar isto sim, deve desejar ser cheio do Espírito Santo e desejar pregar a mensagem, a mensagem da salvação, seja aqui na nossa terra, seja fora. Vá fazer esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Talvez o maior desejo de um homem e de uma mulher quando se convertem é justamente divulgar a experiência, né, que ele pôde desfrutar. Pastor João, dentro da questão planejamento, é algo muito sério, né? Eu acho que aqui abre também uma oportunidade de refletirmos, né, de também discutir um pouco. Ele coloca 2 subtópicos, né, estabelecer bases e fazer esse intercâmbio, que inclusive o senhor já mencionou, mas há outras situações de grande relevância, né, devem ser exploradas, que devem ser pesquisadas pelo missionário, né, por aquele que foi vocacionado. Porque hoje, dependendo, se for uma comunidade tribal, principalmente, né, ele precisa ter um conhecimento muito grande daquela cultura, daqueles costumes, para que de repente, chegando lá, ele não obtenha o sucesso que foi desejado. Se a gente vai para um outro país, eu acredito que qualquer lugar que você vai haver um choque cultural de tradições e costume, e ele precisa, né, no quesito de língua, ele precisa conhecer a língua, e se não conhece a língua, não tem como haver comunicação. Se não há comunicação, não tem como ele divulgar o Evangelho, né? Então, a questão de estabelecer bases, né, é reconhecer o papel de quem passou por lá, né, e talvez até voltar a regar aquela semente que não tenha dado fruto ainda, né? Então, como é que o senhor vê essa questão da necessidade do planejamento missionário? O sucesso de uma missão depende muito da forma como aconteceu lá no início, ou seja, do seu planejamento. Por Yong Shu, falando de fundação de igreja locais, ele diz que o sucesso de uma igreja local depende muito da forma como ela foi fundada. Uma igreja que tem fundamentos sólidos, bíblicos, nas suas origens, dificilmente as intempéries do tempo vai fazer aquela comunidade cristã desaparecer. Então, quando se trata de enviar de uma igreja local, enviar um de seus filhos para uma missão transcultural, primeiro alguém ali, um secretário de missão talvez, que é quem geralmente cuida dessas coisas, pastor presidente,
uma comitiva ou alguém já passou por ali. Não pode ser só por informação. E sondou, conheceu a terra. Aliás, essa questão de conhecer a terra da Bíblia é muito antiga. Né? Você veja que Deus disse a Israel que entrasse em Canaã. Mas antes de entrar em Canaã, foi mandado 12 homens para olhar a terra. Ou seja, essa promessa, né, de Deus, que era uma garantia de que o povo iria herdar a terra, não anula também todo um trabalho que deveria ser feito, inclusive, no planejamento de conquista. Conhecer essa terra. Isso é importante, são fundamentos bíblicos. Então, conhecer o mínimo da cultura daquele povo e da sua língua é indispensável. Um pouquinho, mas conhece. Embora, quando Gunnar Wingren e Daniel Merck chegaram no Brasil, não falavam português. Foram para Belém. Mas em Belém, no início do século XX, quase todo mundo falava inglês. Mais do que hoje. Porque os ingleses estavam ali desde o século XVII, da exploração de madeira e da borracha. E se você 100 graus do Amazonas, e passar em Belém, e for até Manaus, e subir até São Gabriel da Cachoeira, você vai encontrar os marcos dos ingleses de séculos passados. Então era muito conhecido. Então se falava muito inglês naquela época em Belém. Não foi difícil para eles. Porque na igreja, Adriano Nobre era fluente no inglês e ensinou a ele o português. Eu quero dizer o seguinte: Deus mostra, provê os meios. Você não vai ficar isolado. Se não tem de um lado, tem de outro. Há sempre como você se comunicar. Agora, na ida, não quer dizer, quando eu disse que ele não falava português, não quer dizer que ele fosse cego de guia. Claro que ele sabia algumas palavras. Ele não podia dialogar em português. Mas ele dizia algumas palavras. Porque mesmo para ele aprender o inglês, o português, aqui no Brasil, uma pessoa que falava inglês, essa pessoa, depois, ele tinha palavra que ele dizia que não era aquilo, que era corrigido. E ele ia se desenvolvendo na língua. Então, se você vai para um país conhecido, você vai aqui para Portugal, digamos, temos um irmão nosso que está hoje na Itália. A diferença cultural é tremenda, de estilo de vida, é um choque. E o missionário que sai do terceiro mundo, ele se deslumbra quando chega no primeiro mundo, mas ele não pode ficar deslumbrado com o que está vendo. Você anda centenas de quilômetros sem encontrar um buraco na estrada, numa pista, ou etc. Está entendendo? São cidades organizadas, bem planejadas. Você não pode, como missionário, você não pode se deslumbrar com o que você vai encontrar na frente. Tudo tem que ser visto com simplicidade. E absorver o costume daquele povo. Digamos, se a gente aqui termina um culto de 9 horas, mas a gente dá 9h30, o culto não termina. Se você fizer isso na Europa, você fica sozinho. Está entendendo? Você fica sozinho. Se você fica 7 horas você não começa, ninguém chega mais de 7 horas. Você tem que cumprir o que você mesmo estabeleceu. Quer dizer, são costumes que aqui não levamos muito em conta, mas que na missão isso é importantíssimo. E depois você vai descobrindo da cultura daquele povo algo que é comum à sua própria pessoa. Tem coisas que você descobre com o tempo que é comum. Ora, eu lia na Bíblia que a palavra ao pé, né, João, digamos, o gerúndio, o Evangelho de João não usa o gerúndio. Pode observar, assaltar para a vida eterna. Se tu conhecesse a água, quem te pede água, tu lhe pediria água e ele te daria uma água viva. E depois disse, assaltar para a vida eterna. Eu diria assim, que salva para a vida eterna. O Evangelho de João não usa esse termo. Quando eu cheguei em Portugal, eu aprendi isso. Porque e fui ver na nossa Bíblia, versão Almeida, que era um velho português que escreveu, aí eu fui encontrar. E traduziu. Então, são essa parte cultural que a gente assemelha assim, observa. Isso num país que diz que de alguma forma é a nossa mesma língua, mas não é a mesma cultura. Nenhum país tem a mesma cultura do outro. A cultura inglesa é uma, a cultura americana é outra. A língua é a mesma. Ligeira diferença, mas é a mesma, o mesmo inglês.
A cultura americana não é mesmo que você vai encontrar na Austrália e na Nova Zelândia. Eu queria até... Embora seja a mesma língua, porque é um outro povo. Aproveitando a oportunidade, né, que é uma situação assim até um pouco difícil para muitos, é justamente essa assimilação da cultura. É entender que o que existe naquela cultura não significa necessariamente que é contra a palavra de Deus, né? Você chegar em qualquer país europeu do Oriente Médio e pregar abertamente, não tome vinho, mas isso é coisa diferente. Você está sozinho, você não vai conseguir ganhar ninguém para Jesus. Porque tomar vinho ali é uma cultura do povo, faz parte do viver. Aliás, eles não entendem como é que você não toma pelo menos um copo de vinho por dia. Aí você chega daqui dizendo assim, olha irmão, isso é coisa do diabo. Você está tomando bebida alcoólica, meu filho. Dentro do nosso contexto até é inadmissível, né? Consumir uma bebida que a gente tem. As igrejas servem vinho numa ceia fermentado. Então um copinho pequeno. Se você não tiver cuidado, eu me lembro que eu cheguei numa igreja, há pouco tempo que eu estava do outro lado do Atlântico. Em Portugal. Mas fui bem para o norte. E eu estava ali em Lisboa, que fica a metade do caminho entre o sul. Lisboa divide, né? Norte e sul, por isso que se chama ao norte do Tejo e ao sul do Tejo. Então, eu estava ali e fui para o extremo norte. E o pastor tinha me convidado. E eu não sabia. E quando vieram com um copinho que eu coloquei na boca, que engoli, fiz uma careta imensa. Era vinho de verdade. Aí minha esposa disse assim, não faça isso, você fez uma cara feia, você não pode, você está numa terra diferente. Quer dizer, depois eu me acostumei, quer dizer, não vai pensar que eu fiquei tomador de vinho, não é isso que eu quero dizer. Mas eu não esperava que fosse aquilo, eu tomava um vinho aqui fraquinho, bem doce. Né? Quando eu engoli aquele cálicezinho mais pessoa queimando, eu sentia diferença. Mas o povo lá não tem problema nenhum, faz parte da sua cultura. Então, há detalhes, irmão Marcelo, que você precisa conhecer. Alguns, antes de ir, tá? Estude a cultura daquele povo, um pouco da sua língua, suas origens. Nós aqui, brasileiros, não levamos isso em conta. Os povos antigos, ele leva muito em conta a sua história, seus costumes, sua tradição. E precisa que o missionário, ao chegar nesses locais, se porte como se fosse autóctone, um que vive ali. Procure assimilar e viver ao modo daquele povo. Eu não estou falando que você vai pecar, cometer, não é isso que eu estou dizendo. Mas não seja um estranho. Tem que ser um deles. Né? Um deles, para ganhar os para Cristo. Paulo dizia, firme tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Nós temos aqui alguns livros, né? Eu gostaria até de sugerir aos irmãos, por exemplo, Costumes e Culturas. É um livro que eu estou terminando de lê-lo, muito interessante, eu acredito, para essa aula principalmente, é muito bom, você pode encontrá-lo inclusive em PDF, né, na internet. Costumes e Culturas é uma introdução à antropologia missionária, baseado na obra de E.A. Nida, são 3 escritoras da Vida Nova, e é um livro muito bom, ele tem poucas páginas, né? São menos de 130 páginas, e pode ser lido. 2 sentadas dá para ler. Muito bom. Um outro livro que eu trouxe aqui para apresentar aos irmãos e irmãs é Introdução à Antropologia Missionária, de Ronaldo Lidório. Tem muitos outros dele também, mas é um livro que é muito importante para quem deseja, né, conhecer um pouco mais da obra missionária, deseja conhecer um pouco mais de outros sistemas de cultura, de outros povos, tanto o que ele chama dentro da antropologia, a gente tem que saber distinguir, né? Não existe não civilizado ou povo civilizado, são termos que algumas nações que exploravam povos cunharam, né? Mas todo mundo é civilizado, né? Todo mundo é civilizado.
tem aquelas nações, tem aqueles povos que desenvolveram algumas técnicas, né? E teve outro que, em relação aos índios, por exemplo, a técnica de sobrevivência que eles tinham era suficiente para viverem bem entre eles e a natureza. Né? Quando os portugueses chegaram aqui, os índios não precisavam dos portugueses, né? Mas aí a literatura, o que preservou é que eram povos atrasados, né? Eles não eram atrasados, né? Mas para a gente entender um pouco do que é essa antropologia, né? O estudo do homem, né? Nos mais diversos ambientes nos quais ele vive e construiu para viver. Então fica aqui a dica, o pastor João também depois, ou agora ele tem outros também para apresentá-los. Depois eu apresento. O Marcelo, ainda eu gostaria de analisar aqui um ponto que ele fala, é dessa base, o estabelecimento de base missionária. Uma das coisas que o apóstolo Paulo sempre teve um cuidado era onde celebrar o primeiro culto. Depois, os grandes centros populacionais, onde ali ele estabelecia uma base missionária. Um exemplo, teve um centro missionário que foi Corinto. Depois, ele estabeleceu um centro missionário em Éfeso. De Corinto, ele evangelizou toda a Acaia e Macedônia, de Corinto. De Éfeso, ele evangelizou toda a Ásia Menor. E dali foi até o Rio. Veja só, o apóstolo Paulo tinha isso em mente. Ele, quando partia, ele já saía pensando o que fazer e para onde ir. Às vezes, no caminho, o Espírito Santo mudava o plano, já que ele tinha se entregue nas mãos de Deus, Deus podia manobrar com ele e desfazia um plano pré-estabelecido. Não é que estivesse errado, isso é o correto. Agora Deus pode mudar o plano e dizer, não, você só pensando em fazer tal coisa, mas eu quero que você faça outra coisa. Você vai para tal lugar, saiu pensando nisso, mas eu quero que você vá para esse lugar. Você queria ir para aqui, mas eu quero que você agora atravesse aqui o Egeu e você vá para Macedônia. Que lá teve grandes homens no passado, mas agora é um país sofrido e precisa de. Ele viu um macedônio quase chorando. Eu pessoalmente tenho uma ideia que aquele homem estava chorando. Que ele dizia assim, Paulo, passa a Macedônia. Esse ajudar ali é muito profundo. A dificuldade era muito grande, precisando da ajuda. Ele entendeu que era Deus que estava direcionando ele para lá. O que eu quero dizer é o seguinte, ter uma base missionária para dali evangelizar as cidades do entorno e retornar para ali é importantíssimo. E quando ele chega em Éfeso, já tinha para iniciar a terceira viagem missionária, os frutos da primeira e segunda viagem tinham frutificado. Ele foi recebido por um grupo de obreiros que era fruto do seu trabalho, já obreiros calejados, fundadores de igreja, que os apóstolos mencionam, esses homens que era fruto do trabalho de Paulo, que agora o ajudavam na obra da missão que Deus tinha confiado. E agora o apóstolo queria ficar uma base na capital do Império, para evangelizar a parte ocidental, porque a parte oriental estava evangelizada. Ele agora queria ir para a parte ocidental. Por isso, se ele queria ir à Espanha, era o extremo. O extremo. Tem marcos. Se você andar pelo interior da Espanha, que os mouros, a forma como os europeus tratavam os árabes, os muçulmanos antigamente, era isso, né? A forma. Assim como os romanos tratavam toda a cultura que não fosse do seu meio, de bárbaro, né? Era a mesma coisa. Os mouros, eles destruíram muito daquelas pégadas do cristianismo primitivo naquela região, mas ficou muita coisa ainda. Ficou muitos marcos que tinham sido fincados, permaneceram até nossos dias. Então, a missão do apóstolo era planejada, não era um trabalho qualquer. Você sair
Abraão, quando saiu de Ur dos caldeus, podemos dizer, para hoje era como se estivesse no início da civilização. E somente sem saber para onde ia. Pelo menos um texto bíblico diz assim. Mas eu não posso sair hoje sem saber para onde vou. Você não pode ir para uma missão sem saber para onde vai. Não, a Bíblia está dizendo que Abraão saiu sem saber para onde ia. Vai sair por aí para fazer missão sem saber para onde tu vai. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mesmo no Brasil. Né? Mesmo no Brasil. Você tem que saber para onde vai. Mas Abraão foi. É esse texto bíblico, mas não significa lá há 4 milênios atrás. São contextos bem diferentes. Bem diferentes. Você não pode sair. E é a única vez e o único homem que a Bíblia fala que saiu sem saber para onde ia. Todos os demais saem sabendo muito bem para onde é que vai. Então, faça o seu planejamento, inclusive financeiro. Porque lá você tem que comer, você tem que dormir, você tem que tomar água, você tem que pagar alguma coisa. Você vai precisar disso. Vá pensando em dormir debaixo de uma maquete lá, numa marquise, ou numa estação de metrô, ou sei lá. Não vá pensando nisso. Vá com condições de você, pelo menos, ter uma semana de dormida num hotel de quinta categoria, mas que você tenha de pôr sua cabeça. Até mesmo, pastor, hoje, quando a gente falar de obra missionária, de trabalho missionário hoje, né, é falar também um pouco do chamado pai das missões modernas, né, William Carey, que fez um importante trabalho na Índia, né? Isso. E hoje, talvez, uma das melhores maneiras de iniciar um trabalho seja justamente desenvolvendo uma obra social. Isso. Né? Talvez alguém encontre problema, mas dentro do nosso contexto, a nível de Brasil, por exemplo, sertão, pensar o sertão, que é uma região muito carente, né? O Nordeste em geral, que tem regiões muito carentes, pensar a Amazônia, né? Que também são Norte e Nordeste, são as regiões assim, mais deficientes, né? Onde a presença do governo público ela é muito pequena. Agora né? tem um cuidado, tem um cuidado com isso. Eu morei em Petrolina, e Petrolina é uma cidade pujante, e me lembro que uma determinada igreja aqui do Recife mandou um coral bem de elite, cantar, e fui numa praça ao culto. E eles cantaram uma canção lá sobre o sertão e dizia: falta água para beber Petrolina da beira do Rio São Francisco. Numa época de cheia. Então, quer dizer, não, é o contexto, o povo da cidade, os crentes dali se sentiram mal. E apresentaram um protesto contra aquela missão, porque não entenderam a realidade disso. Eu estou falando aqui da nossa terra. Sim, sim. Você, a mídia mostra o sertão, a mídia geralmente é sulista. E se fala de preconceito, mas é um alto preconceito contra o Nordeste. Então ela apresenta o Nordeste, muitas vezes, as partes mais difíceis das caatingas, e escolhe família ali específica, e muito perto dali tem verdadeiros oásis, que ele não mostra. Há prosperidade, mas a gente sabe que ainda existe muita carência. E existe. O que predomina o que tem que se fazer é atacar. Então, quando eu digo, se você chegar em Manaus, para quem nunca foi em Manaus, você geralmente chega de avião, você olhar a cidade, uma cidade muito grande, você se assusta lá de cima. Quando eu vi Manaus pela primeira vez, no ano de 75, eu fiquei assustado com o que vi lá naquele tempo. Hoje Manaus cresceu, quadruplicou. Quer dizer, em Manaus não é mensagem bem-vinda que você fale de fome, fale de miséria, embora no entorno de Manaus. Por que as grandes cidades brasileiras? Não, eu não falo dos grandes centros, né? Não, mas se você chegar em São Paulo, carentes, a cidade mais rica do hemisfério sul, e a maior, o seu PIB é maior do que o de muitos países, você fica assustado com você vai encontrar na periferia daquela cidade. Mas ninguém leva isso em conta. Está entendendo? Ninguém leva isso em conta. Então,
O que prega o Evangelho, o que faz missão, seja aqui em nosso povo transcultural, precisa ter esse sentimento de não atacar determinadas coisas daquele povo que pode não ser bem visto pelos seus habitantes. Não é também chegar elogiando de uma forma demagógica, não é isso. Mas falar bem dos seus costumes, se estudou, isso é muito importante. Pode ser muito isso. De qualquer forma, fica a advertência, né? Isso. É necessário conhecer todo o contexto, né? Econômico, financeiro, social, cultural, né? Então é muito importante se apropriar desse conhecimento para que possamos, quem inicia o trabalho ali de pregação do Evangelho, possa iniciar e esse trabalho possa, né, vigorar. Sim, mas se você vai falando sobre essas missões mais novas, os especialistas em missões, eles denominam duas grandes ondas missionárias. Aquela do início do cristianismo, que vai não só o período dos apóstolos, mas depois se continuou a expansão do Evangelho. E durante a Idade Média, porque a história da igreja deixa um pouco a questão, porque a história de missão é a história da igreja, mas os historiadores separaram, né? A história da igreja e a história de missões. Quando não deveria existir essa separação. Porque a igreja sem missão não é igreja. Não é verdade? E a igreja tem uma missão. Então, e essa missão é confiada à igreja local. Né? Ela é quem cuida desse trabalho. Então a igreja ocidental, ela negligenciou esse período. Mas a gente sabe que a Idade Média foi riquíssima. Que dizer do trabalho de Columba, né? Das Ilhas Britânicas, no século X. O trabalho dos morávios e boêmios, de épocas distantes, e dos anabatistas, e outros grupos que nunca se extinguiram, e até sofreram a perseguição de Roma, mas continuaram ativos, até a Reforma. O que dizer? A Reforma foi um sopro de Deus, também para o desenvolvimento. Jamais o mundo teria alcançado o desenvolvimento que alcançou sem a Reforma do século XVI. Que a ignorância do papado não impedia o desenvolvimento tecnológico. Acho que em cada momento a intervenção divina, né, foi fundamental. Ela aconteceu, foi necessária, né, foi vital. E nunca há de ser diferente, né? Nunca há de ser diferente. A missão de William Carey, tanto na Índia como na China, e Hudson Taylor e outros, foi fundamental para o progresso daqueles povos hoje. Parece nada, mas o trabalho de colonização europeu, que começou no século XVI, foi fundamental, fora as arbitrariedades, como o tráfico, negreiros e outras coisas. Fora isso, você tem que, eles mesmos admitem que foi fundamental para o progresso que eles alcançaram. Até o Brasil teve ainda no princípio, né, da colonização do século XVI, ainda teve a presença de protestantes calvinistas aqui, né, que lamentavelmente foram expulsos. Aquele livro, A Tragédia da Guanabara, né? Quando o Vilé Gagnon, né, trouxe os chamados huguenotes, que eram cristãos calvinistas, que fugiram da perseguição de Catarina de Médici. E no Rio de Janeiro, por sinal, essa violência da Guanabara, que se fala tanto hoje, os alicerces da Guanabara foram banhados com sangue inocente, de homens que vieram falar de Cristo. Então isso é uma coisa que se vira as costas para isso, mas é uma realidade. Então continuou, até os dias de hoje vai ser assim até que... A volta de Jesus, né? Então o nosso trabalho é esse, né? Divulgar o Evangelho a partir da igreja local e
daí em diante Deus vai direcionando, né? Então, toda esta obra ela não seria possível sem também o impacto espiritual, né? Ou seja, o direcionamento divino e a ajuda de cooperadores, né? Daqueles, seja os que vão, seja aqueles que contribuem financeiramente, seja aqueles que contribuem também orando. Olha, Marcelo, precisa as pessoas entender, já que estamos falando de missão, escute isso. Se você é um contribuinte de missão, dentro daquilo que você pode contribuir, você pode contribuir com R$100, você só dá 10. Eu não diria que você não receba de Deus uma recompensa por isso. Mas se você pode contribuir com 100, faça. Se pode contribuir com 1000, contribua. Porque a necessidade é muito grande. Você é tão abençoado, tão galardoado, quanto aquele que for. E até morreu. Que muitos foram e não voltaram. Essa igreja aqui de Abreu Lima tem missionário que foi e nunca voltou. E não voltou porque ficou lá, não. Voltou porque morreu lá. Voltou o espírito para ser sepultado aqui. Tem missionário aqui que foi para o exterior e não voltou. Voltou o caixão. Eu quero dizer, mas ele foi fazer uma obra. Quem contribui para a obra é tão beneficiado por Deus como aquele que é enviado. Isso tem um princípio bíblico. Quando Davi foi na guerra, os homens cansados com aquele malote, aquelas coisas, as bagagens, eram 400 homens, deixou um grupo de homens, os mais cansados, mais idosos, tomando conta da bagagem. Quando voltou com os despojos, aí os que foram lutar, disseram, não, aqui é para dividir com uma gente só. Davi disse, não. Quem ficou tomando conta da bagagem tem tanto direito ao despojo como aqueles que foram à fronte. Eles foram tão importantes como os que foram ao fronte. Eles estão no fronte também, aliás, como guardador de bagagem. O guardador de bagagem para Deus, ou seja, aquele que ora, aquele que providencia os meios que ficam para trás. Para Deus é tão importante como aqueles que vão para o fronte, onde a luta é mais reínda, como diz o hino, me parece que é o 213 desse idade, tem um hino que fala disso, né? Entra na batalha, onde ela é mais reínda, daquela luta que você está ali. Para fecharmos esse comentário, né, a gente terá no próximo trimestre mais oportunidade de abordar essa temática missionária, né? Fala também da necessidade espiritual na obra missionária, né? O nosso comentarista fala que há duas coisas que ele diz que quer destacar aqui, né? A primeira é que Paulo conta com o apoio da Trindade, né? No seu projeto missionário. E a segunda é que Paulo via com muita seriedade a obra missionária e por isso rogou que os crentes lutassem em oração com ele, né? Nós temos um trabalho de oração missionária, né? Que é dirigido por irmãs, né? Nas igrejas locais, cujo foco é justamente voltado para esse fim, orar pelos missionários, ou seja, é uma ajuda que não custa nada, né, pastor? Isso. Você não paga, é tempo para se submeter a esse momento, né, de dedicação especial, de rogar ao Senhor que ajude esses homens e mulheres que estão no campo missionário divulgando a palavra de Deus. Como o senhor vê, né, esse momento, principalmente, e aí eu pergunto para a gente finalizar também, para finalizarmos, né, hoje fala-se muito de missões, né, fala-se muito, como o senhor mesmo já destacou, tem sido um status até, muitos têm tomado como um status, mas a obra missionária, de um certo aspecto, ela é simples, né, ou seja, só requer que a gente, que não foi lá fora, talvez, mas que fazemos um trabalho local, né, mas que também possamos ajudar os irmãos e irmãs que estão em situações bem diferentes da nossa, pregando o Evangelho. Eu diria o seguinte, irmãos,
é um princípio estabelecido pelos crentes americanos lá no século XIX. De cada 5 mil membros de uma igreja, 5 mil membros é uma igreja grande. Essa igreja deveria ter, no mínimo, 200 missionários. Se ela tem 5, 6 missionários, não pode ser chamada de uma igreja missionária. Uma igreja com 100 mil membros e não tem 1000 missionários, não é uma igreja missionária, no sentido lato da palavra. Aí você me diz assim, mas não tem recurso para isso, pastor. Nunca terá. Se o coração não se abrir, se não confiar na providência de Deus, nunca terá. Éramos para ter, pelo menos, enviar anualmente, pelo menos 10 famílias. Quer dizer, falando de igreja no Brasil, né, que é, pelo menos é uma igreja ativa, né, a nível do Brasil, deveríamos ter uma contribuição maior, né? Olha, tem mais bruxo brasileiro, ou seja, pessoas que trabalham com o oculto fora do Brasil do que missionários pregando o Evangelho. Isso é sério. Ou seja, sério. Essa cosmovisão missionária, ela precisa ser um pouco mais alimentada. Precisa ser ampliada. A nossa cosmovisão missionária, ela ainda deixa muito a desejar. Precisamos ampliar, ver aquele versículo de Isaías que fala de firmar as estacas, estender as suas tendas. Precisa muito disso. Jacó tinha dois filhos. É Issacar? Não. Fala de novo, Jacó. Jacó tinha 2 filhos, que ele deu nomes a ele, Zebulon e Naftali. E esses rapazes é o protótipo do missionário atual. O nome, o significado dos seus nomes revela isso. Aqueles que singavam os mares para ir à terra distante. O outro, ele dizia: Deus fez meus pés como os das costas. Isaías disse que é famoso os pés do que vão sobre os montes a evangelizar. Então isso é um trabalho da igreja e que estamos orando e sabendo que Deus vai levantar, mandar meios, haver novos planejamentos, e tem que ser um trabalho de coragem para que o mundo possa ser evangelizado. Porque tem lugares que já recebeu o Evangelho, mas precisa ser reevangelizado, como a Europa e o Oriente Próximo. Amém. Pastor, eu quero agradecer a Deus por sua vida, né? Mais uma vez a gente está junto comentando a lição, e particularmente para mim é uma lição muito importante, né? Porque na realidade muito se fala de evangelismo, mas evangelizar não é só apenas chegar lá, pregar, ganhar almas. Depois que se ganha almas, existe um outro trabalho, né? Que é fazer com que aquelas vidas gerem outras vidas. Para não se tornar, tem que ter cuidado para não tornar a missão uma colonização. Também tem isso, né? A gente não vai levar nossos costumes, né? A proposta é levar o Evangelho, né? Tornar essas culturas, fazer dessas culturas a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por essa riquíssima oportunidade de mais uma vez tratar de um tema tão importante para a igreja do Senhor. Talvez seja o tema que confirma a existência da igreja, né? É a propagação do Evangelho. Queremos agradecer a Deus por todos que têm participado desse trabalho junto conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.